todos que estão participando mais uma vez da Escola Bíblica Dominical Online da Igreja Batista em Guarabu, na Ilha do Governador do Rio de Janeiro. Meu nome é Vandete e nós vamos continuar estudando a série na revista Carta aos Romanos. Hoje nós vamos estudar o capítulo 11, né? Da revista, e vamos estudar o capítulo 9 de Romanos 9, ok, gente? Mas antes de tudo, nós vamos orar, vamos agradecer ao nosso Deus pela oportunidade que nós temos de estudar a sua palavra livremente, o que é muito importante, e que o Espírito Santo nos conceda a bênção de colocar no meu coração as palavras que Ele quer que eu transmita para todos nós, ok, gente? Vamos orar. Senhor nosso Deus Todo-Poderoso, Criador e Sustentador da Terra, estamos na Sua presença em primeiro lugar para agradecer esse dia que o Senhor concedeu a cada um de nós, pela possibilidade que temos de estudar a Tua Palavra, ó Pai Santo, e tentarmos aprender cada vez mais de Ti, ó Pai Santo. Que o Teu Espírito, ó Pai, entre nos nossos corações e que nós possamos entender, gravar, memorizar aquilo que Tu queres para cada um de nós, ó Pai Santo. Tudo isso eu te peço, te agradeço, em nome do Teu Filho amado Jesus Cristo. Amém, Senhor. Bom, Paulo terminou, vamos voltar um pouquinho. Paulo terminou Romanos 8 muito feliz da vida, porque ele apresentou, para nós de que nada, ninguém vai nos afastar do amor de quem? Do amor de Deus. Nada, ninguém. Pela graça foi concedida a salvação através do Filho dele, o Senhor Jesus Cristo. Então, nada, ninguém pode nos afastar do amor de Deus. Mas agora Paulo entra no capítulo 9, ele entra com uma tristeza muito grande no seu coração. O capítulo todo ele é extenso, ele é composto de 33 versículos, mas que há necessidade de nós lermos para podermos entender melhor esse sofrimento de Paulo em relação aos judeus, tá? Ao seu povo, porque Paulo era um judeu, né? Depois ele foi convertido ao cristianismo, quando ele aceitou que o Messias, que Jesus Cristo, o Messias tinha vindo, que Jesus Cristo tinha morrido na cruz do Calvário por mim e por você. E Paulo começa assim: em Cristo digo a verdade, não minto, dando-me testemunho à minha consciência do Espírito Santo. Tenho grande tristeza e contínua dor no meu coração. Paulo estava se referindo ao povo dele que tinha esquecido, os judeus que tinham esquecido as promessas do Deus de Israel, certo? Então eles estavam vivendo num mundo que não condia, não estava condizendo com o que Deus tinha planejado para eles. Então ele fala assim: porque eu mesmo poderia desejar ser separado de Cristo por amor de meus irmãos, que são meus parentes segundo a carne. Paulo estava tão sofrido, preocupado, triste com os judeus, que ele chegou ao ponto de dizer assim: eu preferia me afastar do Senhor, ir para as profundezas do inferno, desde que meu povo, os judeus, eles não fossem para o inferno, eles fossem para o céu. Como se isso fosse possível, né? Como ele falou no capítulo 8, nada pode nos afastar de Deus, mas o amor dele pelo povo, era tanto que ele quis trocar de situação. Isso aconteceu com Davi, quando Absalão morreu. O que aconteceu? Ele falou assim: quem dera eu pudesse estar no lugar do meu filho querido, Moisés mesmo, é uma passagem quando Deus se entristece com o povo, tá? E ele fala assim: Senhor, se não for para salvar esse povo aqui, então me tira do livro da vida, certo? Como se isso fosse possível, porque nós recebemos a salvação de graça através do quê? Da morte do Senhor Jesus Cristo. E Paulo ainda fica mais triste ainda, porque ele narra no versículo 4 os privilégios que esse povo judeu tinha, e eles não seguiam, eles não agradeciam. Então ele fala assim: porque vocês são israelitas. Israelitas por quê? Porque eles vinham da descendência de Jacó, e Deus deu o nome de Jacó de Israel, dos quais é a doação de filhos, e a glória e os concertos. Nós recebemos a lei do Senhor. Além dos 10 mandamentos, Deus apresentou
a lei de como ficar no templo, como fazer a organização, como vivermos em sociedade. Nós recebemos tudo mastigado, eles receberam tudo mastigado, mas eles o quê? Eles não seguiram isso. E ele fala, dos quais é a adoção de filhos, e a glória, e os concertos, e a lei, e o culto, e as promessas. As promessas de quê? As alianças que Deus tinha feito com o povo de Israel. A promessa de que o Messias viria, o Salvador viria. Versículo 5, dos quais são os pais, e dos quais é Cristo, segundo a carne, o qual é sobre todos, Deus bendito eternamente. Amém. Então ele fica transtornado. O que está acontecendo? Diga-se de passagem que Paulo, quando era judeu, né, depois ele se tornou cristão, né, porque ele aceitou a morte de Jesus Cristo na cruz. A gente tem todo o exemplo de como isso aconteceu. Quem mais perseguia Paulo, quem era? Era o seu povo, eram os judeus. Então, mas mesmo assim, ele nutria por esse povo um amor muito grande e uma preocupação. Aí a revista fala assim, 2, a promessa de Deus falhou, e Paulo faz essa pergunta. Vamos ler o versículo 6, ele fala assim, não que a palavra de Deus haja faltado, porque nem todos os que são de Israel são israelitas. Ou seja, nem todos que são de Jacó, filhos de Jacó, são filhos da promessa. Nem todos aqueles que foram filhos de Abraão foram filhos o quê? Da promessa. Só houve um filho da promessa. Quem foi? Isaac. Certo? Então ele continua. Nem por serem descendentes de Abraão são todos os filhos, mas em Isaac será chamada a tua descendência. Porque ele fez uma promessa, ele chamou Sara e Abraão e falou assim, olha, eu vou voltar aqui, quando eu voltar você vai estar grávida. Ele fez o que? Ele prometeu que Sara, já em idade avançada, seria o quê? Mãe de uma criança. Embora ele tivesse outros filhos, mas o filho da promessa, quem foi? Foi Isaac. Então, os filhos da promessa não são todos os povos de Israel, né? Todo aquele grupo que fazia parte do povo de Israel, mas sim aqueles que pertenciam à promessa do Senhor. Então ele fala assim, isso é, não são os filhos da carne que são filhos de Deus, mas os filhos da promessa são contados como descendentes. Entendam aí os filhos da promessa e aqueles filhos da fé. Abraão teve fé, Isaac teve fé, Jacó teve fé. A promessa de Abraão, de Isaac e de Jacó foi toda uma descendência aí em cima da promessa de Deus. 9. Porque a palavra da promessa é esta: por este tempo virei e Sara terá um filho. Pactou aí. E não somente esta, mas também Rebeca, quando concebeu de Isaac, nosso pai. Ora, Isaac era o pai de quem? Abraão, pai de Isaac. Abraão, Isaac, e Isaac foi pai de quem? Esaú e Saul. E ele tem uma promessa especial. 11. Porque não tendo eles ainda nascido, ora, Rebeca estava grávida de 2 crianças. E Deus já tinha colocado a sua promessa em cima de Jacó. Pelo merecimento de Jacó, não, os 2 não tinham nem nascido. Eles não tinham feito nada, né? A gente não sabia qual seria o futuro deles, mas Deus já sabia de todas as coisas. Então, ele fez o quê? Ele escolheu para a continuidade da sua promessa, que começou em Abraão e foi parar em Jacó. Então, ele fala, Rebeca, quando concebeu de Isaac, nosso pai. Na verdade, ela teve 2 filhos, mas Deus considera Jacó como filho da promessa. Porque não tenho eles ainda nascido, nem tendo feito bem ou mal, para que o propósito de Deus, segundo a eleição, ficasse firme, não por causa das obras, mas por aquele que chama.
Esaú e Isaac não tinham feito ainda nada na vida, não tinham nem nascido ainda. Qual era o mérito deles? Eles não tinham mérito, mas eles foram, Jacó foi escolhido por Deus. Aí começa, 11, porque não tenham eles ainda nascido, nem tendo feito bem ou mal, para que o propósito de Deus, segundo a eleição, ficasse firme, não por causa das obras, mas por aquele que o chamou, Deus. Foi-lhe dito a ela, o maior servirá ao menor, né? Que o maior quem é? Esaú servirá a quem? A Jacó. Em algumas Bíblias diz aborrecer. Deus não estava aborrecido com Esaú. Deus só falou o seguinte, esse aborrecer aí é no sentido de que Deus, ele estava mais para o lado de Jacó, ele amava mais a Jacó do que a Esaú. Então ali, 13, como está escrito, amei a Jacó e aborreci Esaú. Entenda-se aí, amei a Jacó mais do que a Esaú. Esse aborrecer é um pouco menos. Então, ele amou a Jacó mais do que a Esaú. Vamos para o 14. Que diremos, pois? Paulo pergunta. Paulo adora umas perguntas, né? Que a injustiça da parte de Deus, a injustiça da parte de Deus de amar um e não amar o outro, no caso de Jacó e Esaú, ele mesmo responde de maneira nenhuma. 15. Pois diz Moisés, combater-se-me-ei de quem me compadecer, e terei misericórdia de quem eu tiver misericórdia. Vamos baixar um pouquinho a nossa arrogância, né? O nosso eu sei, eu posso, eu tenho, eu compro, porque vocês, estamos abaixo, estamos sob o domínio de quem? Do Senhor. Ele é o Senhor de todas as coisas, ele determina o que eu serei e o que eu não serei. Quando ele fala assim, até é interessante isso aqui eu dizer para vocês, a misericórdia é a liberação do julgamento. Ele é que me dá a misericórdia, ele me concede a misericórdia, ele me liberta o quê? Do julgamento. Vamos para o 16. Assim, pois, isso não depende do que quer, nem do que corre, mas de Deus que se compadece, de Deus que tem misericórdia. Porque diz a Escritura a Faraó, para isso mesmo te levantei, para em ti mesmo mostrar o meu poder e para que o meu nome seja anunciado em toda a terra. Aí você vai dizer assim, então Deus chegou e falou assim, você vai ser ruim, você vai ser endurecido. Não, era da vontade de Faraó não deixar o povo de Deus sair do Egito. Deus chegou de várias maneiras até ele, através de Moisés, solicitando a liberação do povo para se cumprir o quê? A Páscoa, né? A grande festa. E Faraó se endureceu o coração. Deus falou, tudo bem, do teu coração duro, tá? Eu vou me engrandecer, eu vou mostrar quem eu sou para o meu povo. Ou seja, Deus, ele usa as pessoas para o reino dos céus, para a concretização de quê? Do seu objetivo, da sua promessa. Vamos continuar. Logo, pois, compadece de quem quer e endurece a quem quer. Disse mais então, por que se queixa ele ainda, porquanto que resiste à sua vontade? 20. Mas, ó homem, quem és tu, que a Deus replicas? Porventura a coisa formada dirá ao que formou, por que me fizeste assim? Muitas vezes nós questionamos Deus, por que isso aconteceu? Por que o Senhor fez assim comigo? A gente não tem que questionar. A gente não questiona o Criador. O Criador é aquele que faz conforme executa, faz conforme Ele quer. Ele pode nos conceder a misericórdia e a graça. A graça é algo que nós não merecemos,
mas Ele nos concede, como a morte de Jesus Cristo na cruz do Calvário. Nós não merecíamos esse sacrifício, mas Ele nos concedeu, Ele nos deu de graça. Ou não tem o oleiro poder sobre o barro, para da mesma massa fazer um vaso para a honra e a outra para a desonra? É um exemplo perfeito. Você tem o barro ali, você vai preparando aquele jarro da maneira que você quer. Deus é o oleiro, Ele vai fazer o vaso que sou eu da maneira que Ele quer, da maneira que Ele deseja. Então Ele pode fazer um vaso bonito, né, que vai ornamentar, vai ser bonito numa mesa, ou não. Pode fazer, como Ele botou na Bíblia aqui, um vaso para perdição. Então vamos lá. E que direi se Deus, querendo mostrar sua ira e dar a conhecer o seu poder, suportou com muita paciência os vasos da ira, preparados para a perdição? Esse versículo nos traz para os dias de hoje. Muitas vezes nós já estamos vendo as pessoas blasfemarem contra o Senhor Jesus Cristo, falarem mal das coisas sacras, falarem mal de Deus, ignorarem tudo. Se Deus decidisse, se Deus não tivesse compaixão para com o povo, Ele com um simples dedo destruiria todos nós. Então a compaixão e o amor de Deus por nós é que faz com que Ele haja com paciência. Ele espera que o povo olhe para Ele, vê e o respeite e aceite o quê? O sacrifício do seu filho. 23. Para que também desse a conhecer as riquezas da sua glória nos vasos de misericórdia, que para a glória já dantes preparou. Entendam aqui que a palavra glória é a manifestação visual de Deus através de quê? De um Deus invisível. Você vê a manifestação de Deus na sarça ardente. Você vê a manifestação de Deus na abertura do Mar Vermelho. Então, é a manifestação de um Deus vivo, mas que Ele se torna o quê? Invisível para nós. Mas a sua ação, o seu dar, é visível para todos nós. 24. Os quais somos nós, a quem também chamou, não só dentre os judeus, mas também dentre os gentios. Então Paulo está chamando a atenção, ele está voltando tudo isso, ele voltou para o Antigo Testamento para dizer: Deus veio para todos, veio para o seu povo escolhido e para aqueles que Deus ainda não havia escolhido, que são os gentios. Então vamos lá. Como também diz em Oséias: chamarei meu povo ao que não era meu povo, e amada a quem não era amada. E sucederá que, no lugar em que lhes foi dito: vós não sois meu povo, aí serão chamados filhos do Deus vivo. Também Isaías clamava acerca de Israel: ainda que o número dos filhos de Israel seja como a areia do mar, o remanescente é que será salvo. O Messias que nos salvou, o justo é que será salvo. Aquele justo que aceitou o quê? A morte de Jesus Cristo. Aceita o Messias. Então ele fala assim: ainda que o número dos filhos de Israel seja como a areia do mar, o remanescente é que será salvo. Porque o Senhor executará a sua palavra sobre a terra, completando-a e abreviando-a ao momento que Ele quer. Vamos ao 29. E como antes disse Isaías: se o Senhor dos Exércitos não nos deixasse descendência, teríamos sido feitos como Sodoma e seríamos semelhantes a Gomorra. Olha só, nós seríamos o quê? Exterminados, porque nós somos pecadores. Vocês estão entendendo? Quando ele diz a promessa, os descendentes são aqueles que pela fé, o meu povo, ao povo de Israel, território, que é sangue por sangue, e tem o povo de Israel que é descendente de Abraão pela fé, que é descendente de Jacó pela
fé, de Isaac pela fé, que é descendente de Jacó pela fé. Eu sou descendente de Israel pela fé que eu tenho em Jesus Cristo. A fé que eu tenho que Deus Todo-Poderoso, Criador de todas as coisas, me amou a tal ponto de mandar seu filho, seu único filho, Jesus Cristo, a morrer na cruz do Calvário. Porque, aí ele fala, 29, aí vamos para o 30. Que diremos, pois? Que os gentios que não buscavam a justiça alcançaram a justiça. Sim, mas a justiça que é pela fé. Vocês lembram que os judeus, eles se preocupavam com a lei de fazer obras, mas eles não aceitavam o principal, que era o quê? O Messias. E os judeus, e os gentios, mesmo sem conhecer a lei, eles o quê? Eles tinham fé, eles passaram a ter fé o quê? No Messias, em Jesus Cristo. Então ele fala assim, mas Israel que buscar a lei da justiça não chegou à lei da justiça. Eles achavam que eles eram escolhidos por Deus, como eles foram lá no início, e eles mantiveram, somos escolhidos de Deus, vamos fazer o que é certo aqui, tal, mas eles não tinham o quê? A fé naquilo que eles faziam. Eles não tinham a fé que Deus iria mandar o Messias. Por quê? Porque não foi pela fé, mas como que pelas obras da lei tropeçaram na pedra de tropeço. Como está escrito, eis que eu ponho em Sião uma pedra de tropeço e uma rocha de escândalo, e todo aquele que crê nela não será confundido. Vocês sabem quem é essa pedra aqui de tropeço? Quem é essa rocha, né? Jesus Cristo. Para o povo judeu, né, que achava que só pelas obras eles chegariam ao quê? Aos céus, Jesus Cristo é para eles sim uma pedra de tropeço, porque eles não conseguem visualizar que Jesus Cristo é a pedra o quê? Angular, é a nossa rocha firme. Então, quanto mais eles falavam que era pelas obras que eles seriam salvos, mas eles batiam o quê? Eles iam contra quem? Contra Jesus Cristo. Então, o versículo 33 fala, como está escrito, eis que eu ponho em Sião, no Monte de Jerusalém, uma pedra de tropeço e uma rocha de escândalo, porque os judeus se escandalizavam com a possível presença de Jesus para ele. Jesus estava presente. Jesus morreu na cruz do Calvário por eles. E todo aquele que crer nela não será confundido. Jesus Cristo é minha rocha, é a minha salvação. Eu não sou confundido, eu tenho certeza disso. Mas para quem não é, Jesus Cristo é uma pedra de tropeço. Por quê? Eles batem, eles vão de encontro a Jesus, eles não acreditam. E eles acabam o quê? Sem ter o quê? A alegria, sem ter a certeza, né? Sem ter o privilégio, né, de estarem na presença do Senhor, tá? E a revista, ela acaba com uma conclusão que eu gostei muito, muito simples. Ela fala assim: os judeus que buscavam a justiça nunca alcançaram, porque a justiça deles era pela obra, e a justificação deles para estarem no céu eram pelas obras. Os gentios que não buscavam se apossaram dela, porque os judeus, vocês lembram lá nos outros estudos, embora eles não tivessem a lei, mas eles tinham fé, eles confiavam que aquela folha só caía porque o Deus Todo-Poderoso assim permitia. Então vamos lá. E assim, pois, que Paulo descreve a situação religiosa de seus dias, e isso trazia ao seu coração grande tristeza e incessante dor. Todos nós devemos decidir como haveremos de nos relacionar com essa rocha que foi estabelecida por Deus. Só existem duas possibilidades. Uma é colocar a nossa confiança nele e fazer dele o alicerce da nossa vida e construir sobre esse fundamento. A outra é esfolar as canelas na pedra, tropeçar e cair. Ou nós aceitamos Jesus Cristo, que veio ao mundo para nos salvar, ou nós vamos continuar caindo, vamos continuar batendo naquela verdade, na verdade, sem
ter a noção que nós podemos aqui entrar na vida eterna através do sacrifício de Jesus Cristo. O que é Jesus para você? É uma pedra de tropeço, porque ele está ali no teu caminho, porque você não quer ficar com ele, dizer que ele é a tua rocha, ou ele será a sua rocha, a rocha firme, a rocha em que você vai construir o seu fundamento. Que Deus possa estar com cada um de nós, que o Espírito Santo, possa entrar nas nossas vidas, que o Salvador esteja presente dentro do seu coração, dentro da sua mente, e que a fé que une essas três pessoas, Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo, esteja dentro de você. Nada pode nos afastar do amor de Deus. Ele nos deu de graça, ele colocou o seu Filho para morrer por nós. Eu não tive nenhum esforço. Quem sofreu foi ele, foi Jesus Cristo. Amém, irmãos? Agora nós vamos encerrar com uma breve oração. Eu quero mais uma vez agradecer a Judite, o pessoal da EBD e também o Bruno, que está aqui sempre disposto a nos ajudar nas gravações. Oremos. Senhor nosso Deus, mais uma vez estamos aqui para agradecer agora pelo estudo que foi dito, ó Pai Santo, que Tu possas filtrar todas as informações, tudo que foi dito, conforme o Teu querer, ó Pai Santo. Mas que tenhamos a certeza e temos a certeza que o Teu Filho, o Messias que veio, que morreu por mim, Ele é minha rocha firme, minha rocha de salvação. Muito obrigado por tudo, em nome do Teu Filho amado Jesus Cristo. Amém.